Aparentemente está funcionando. Beleza, bom, vamos lá, gente. Dando sequência à nossa aula, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre DAGs, para que elas servem, como as DAGs trabalham, o que a gente pode fazer com uma DAG e o que a gente pode rodar dentro dela. Hoje nós vamos simplesmente criar a nossa primeira DAG. Então, para que a gente possa subir a nossa DAG, para que a gente possa trabalhar com ela, o que a gente vai fazer? Vai abrir o prompt de comando, como novamente fizemos no passado. Vamos lá, cd.pontos, buscar a nossa pasta de instalação, assim como vimos, cd airflow. E agora nós vamos fazer o que? Uma vez que o Docker já está aberto, ele está lá no try da nossa bandeja do Windows, vamos arrastar ele para cá, para que a gente possa fazer o que? A inicialização do nosso prompt, do nosso arquivo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos lá, o comando principal, tá conseguindo entender? Acompanhar bem dele? Tudo certo. Fechou. Então vamos lá. Docker compose up "-d". O que vai fazer esse comando do "-d"? Recapitulando, o "d" ele vai deixar o terminal solto para você. Ele vai desprender o terminal e você vai conseguir trabalhar com ele. Se não, cada coisa que você for fazendo, ele vai fazer o que? Ele vai pegar e vai abrir 1 milhão de logs para você dentro desse processo. Então, como o intuito é a gente pegar simplesmente e fazer esse processo de deixar o terminal livre para poder digitar outras coisas, então a gente vai pegar e vai deixar ele como a amostra aqui para podermos trabalhar, para que a gente possa visualizar tudo o que está acontecendo. Então, dando sequência, o Docker aberto, Docker Compose Up "-d". Pronto, podemos ver que as nossas máquinas estão sendo iniciadas e todo o serviço está sendo startado. Assim como podemos ver aqui, todas as máquinas estão inicializando e o nosso servidor já está o que? Abrindo aqui. E o que nós vamos fazer hoje na nossa primeira DAG? Nós vamos fazer uma DAG apenas para mandar uma mensagem no nosso prompt de comando, para que a gente possa visualizar uma mensagem. Então, vimos aqui, nosso prompt de comando rodou. Se eu vir aqui, eu tenho terminal solto, posso trabalhar com ele como eu quiser. Então, o que nós vamos fazer a partir daqui? Abrir o Docker, clica aqui na nossa porta 8080, que é o localhost que seremos direcionados. Eu abri e ainda não está funcionando. Por quê? Porque ele ainda está inicializando. Então a gente espera um pouquinho até ele ter um tempo de resposta, que geralmente demora um pouquinho até a comunicação. Quando ele começa a responder, ter um ping ali, aí a gente já consegue navegar, acessar a nossa aplicação. Porém, pode acontecer de neste processo ele demorar um pouquinho para subir o nosso serviço. Por quê? Porque ele ainda está inicializando, ele ainda não buscou a aplicação, ele ainda não rodou totalmente. Então a gente espera um pouquinho, ele carregou, trouxe aqui. Então vamos lá, novamente buscar as nossas DAGs. Mas antes disso, para que a gente possa criar as nossas DAGs e poder trabalhar com elas corretamente, o que a gente vai fazer? Lá dentro do nosso Airflow, a gente precisa fazer o quê? Primeiro, criar os nossos arquivos DAGs. O que são esses arquivos DAGs e o que eles vão fazer, o que eles vão trabalhar para a gente, o que a gente pode fazer com ele. Então, primeiramente, vamos lá, abrir nosso local, pasta Airflow, vamos lá na nossa pasta DAGs, conseguindo acompanhar, Bindel? Aham, tudo certinho. Perfeito. Então, lá na nossa pasta DAGs. E o que a gente vai fazer? Abrir essa pasta com o VS Code. Botãozão direito, abrir com Code. Ao abrir com o VS Code, nós temos o que? Nós temos alguns arquivos que podemos trabalhar. Nós temos algumas informações que a gente consegue ver dentro do nosso arquivo. A gente tem algumas estruturas que estão à nossa disposição. Nós temos vários dados que podemos trabalhar. Uma coisa, Oi? a tela está aparecendo somente a pasta de arquivo. Exatamente, ela mesma. Estou apenas deletando o arquivo. Estou explicando o que a gente vai ter lá dentro. Então, Ah, pensei que estamos usando o VS Code. não. Então, a gente agora abriu com o VS Code. Perfeito. O que a gente vai fazer agora? Vamos entender o que é uma DAG. Vamos lá? VS Code, primeiro arquivo.
Vamos fazer a nossa DAG. A primeira DAG que a gente vai criar, ela é uma DAG que ela vai fazer o quê? Ela vai apenas ensinar conceitos básicos pra gente. É uma DAG do dia, que ele vai pegar a hora de início que você executou um processo. Então, a gente vai fazer aqui, criar um arquivo. O nome do nosso arquivo vai ser DAG underline dia. Opa, vamos renomear ele para tag underline dia.py, que seria o que? O nosso arquivo .py. Então, o que faz uma DAG e para que ela serve? Então, apenas colocar aqui de comentário, uma DAG, ela serve para quê? O que ela faz? Então, a nossa DAG ela é uma sigla que ela significa Direct Acyclic Graph. Então, gráfico acíclico direcionado, que ele é o quê? Ele trata-se de uma estrutura de dados usada em diversos contextos da computação, simplesmente em orquestração de workflows, engenharia de dados e ciência de dados. Então, vamos colocar aqui, vamos quebrar a linha do nosso texto para que fique melhor o entendimento. Então, nós temos aqui os comentários do que é a nossa DAG. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Então, temos aqui o que faz a nossa DAG. Perfeito. A definição técnica de DAG, ela é o quê? Ele é um gráfico direcionado, onde ele tem as arestas, uma direção, não possui ciclos, então ele não trabalha por ciclos de processamento, por clocks de processamento, trabalha diretamente apenas com as informações que você processa, tá bom? E para que ela vai servir? Para orquestração de workflows. Quando a gente trabalha com uma DAG, quando a gente trabalha com um processo, por exemplo, no Airflow, que é o que estamos aprendendo, uma DAG define um fluxo de trabalho. O nosso fluxo de trabalho, ele é o quê? É um workflow. Então, workflow, que é igual fluxo de trabalho. Serve para iniciar diversas tarefas. Então, com o Airflow, a gente faz esse processo, onde cada tarefa depende de uma tarefa, que seria o quê? A nossa sequência. Seria task 1, depois task 2, depois disso ela tem o quê? Task 3 e encerra. Então, é uma sequência de passos que a gente tem. A compilação de código, então ela trabalha de uma forma simples para a gente poder entender, para a gente poder trabalhar com ela. E por que a gente usa uma DAG? Por que é interessante a gente ter uma DAG para utilização? A DAG ela evita loop infinito, ela permite paralelismo quando a gente está trabalhando, quando a gente está programando, facilita a rastreabilidade das tarefas, define dependências de forma clara. Então você consegue trabalhar ela muito bem. Você consegue trabalhar toda a sua estrutura de forma o quê? Coerente, rápida e eficaz. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Agora abrimos o Airflow, vamos lá logar. Airflow, senha padrão, Airflow e vamos logar. Percebam que aqui nós temos todas as nossas DAGs que são as defaults, as DAGs padrões que tem no ambiente. A nossa ainda não está aqui, por quê? Não criamos. Vamos criar agora a nossa primeira DAG. E para criar a nossa primeira DAG, já criamos aqui o arquivo. E agora, o que a gente precisa fazer? A importação das nossas bibliotecas. Tranquilo até aqui a explicação? Tranquilo. Então, a primeira biblioteca que a gente precisa, como nós estamos trabalhando com DAG, com importação de dados, não faça necessário a gente fazer a instalação de todas as bibliotecas que estamos trabalhando, tal como pip install, tal coisa, pip install, outra coisa. Não faça necessário. Então, primeira coisa, vamos lá. From, para a gente poder buscar, from Airflow. E depois do from Airflow, importe o que? DAG, que é o nosso processo. Depois disso, from, novamente, Airflow, o que? Ponto operators, Python, import dump operator. Então, vamos lá, já deixei aqui, vou copiar para todo mundo. Pronto, vamos colocar aqui para ficar mais prático o envio. Vocês vão fazer o que? Basicamente, vão pegar toda essa aplicação, mandei para vocês aqui as nossas linhas de comando e vão colocar lá no nosso VS Code.
Perfeito? Então, o que a gente tem aqui? A primeira parte, o Airflow import DAG. Depois, o import Python operator, dummy operator e days ago, que seria a nossa função. E o que faz essa função? O que ela está trabalhando para a gente? O que ela traz para a gente? O dummy operator, que é a nossa declaração aqui de importação, ela faz o quê? Ela simplesmente representa um ponto de início, o quê? E fim de processamento. Então, o que ela vai fazer? O que nós temos aqui? Vou colar a explicação um pouco mais abaixo para que a gente possa entender o processo. Então, vamos colocar o nosso jogo da velha aqui para que a gente possa entender como ela funciona. Para quem quer colocar assim desse jeito o jogo da velha, Alt Ctrl, setinha para baixo e ele põe todas de uma vez só, depois que você copia, só Ctrl C, Ctrl V. Perfeito. Dummy Operator representa um ponto de início e fim de sem processamento. Então ele mostra para você o que você construiu e o final dele sem você ter que ficar fazendo todo o processo. Python Operator executa funções Python, um print de mensagem, um comando de espera que é o nosso waiting, entre outras coisas. Para quê? Para que você aguarde uma resposta. O Schedule Interval, que a gente ainda vai ver ele ali embaixo, ele faz o quê? Ele roda a DAG diariamente, ele é um intervalo de processamento onde nós vamos trabalhar a nossa estrutura de dados. Ele é um intervalo de processamento onde nós podemos pegar e trabalhar todo o nosso conteúdo, toda a nossa informação. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida até aqui ou tranquilo para todos? Perfeito. Caio, alguma dúvida? De boa. Show. Então, vamos lá, pessoal. Dando sequência à nossa DAG, vamos fazer o quê? Agora vamos criar a nossa primeira função, que seria o quê? Essa função vai ser executada pela DAG. Então, vamos lá. Função que será executada pela DAG. E qual vai ser essa função? Vamos declarar a nossa função def. O que a gente vai fazer? Print message. Abre e fecha parênteses, assim, 2 pontos. Que ela faz o que pra gente? A gente vai imprimir apenas olá, essa é a minha primeira DAG, essa é a primeira mensagem. Então, vamos lá. Print, autocompleta, parênteses, aspas, olá, esta é minha primeira DAG no Airflow. Tal como a gente faz o nosso primeiro Hello World. É desta forma também que a gente vai fazer aqui com o Airflow e vamos ver ela rodando. Depois disso, o que a gente precisa fazer? Obrigatoriamente, vamos criar a nossa variável, nossa definição para que ele espere um tempo para poder rodar. Def, que vai ser o que? Wait some seconds, que seria o que? Quanto tempo ela vai aguardar para poder rodar? O que a gente vai ter que aguardar para poder processar ela? Então, vou mandar para vocês aqui o começo da DAG para que vocês possam copiar e na sequência efetuar todo o processo, tá bom, gente? Então, fiquem à vontade. Show! Temos aqui waiting some seconds. Perfeito. Show. E agora, o que a gente precisa? Quanto tempo ele vai aguardar para rodar? O que ele precisa fazer ou o que nós temos que fazer aqui para ele rodar? Então a gente tem que declarar que é o que? Seconds. Seconds são o que? São tempos, minutos, horas e assim por diante dentro de horas, né? Wait some seconds, aguarde alguns segundos. Neste caso a gente está declarando o que? Segundos, mas a nossa função é de tempo. Então vamos lá, o tempo, vamos colocar 10 segundos. Time, que seria a nossa função, ponto. Sleep, e vamos fazer o que? Abre parênteses, 10. Nesse caso, a gente está falando que vamos aguardar 10 segundos para algo rodar. Depois, print, novamente, esperei o que? Por 10 segundos antes de finalizar, terminar a nossa DAG. Perfeito? Fizemos esse primeiro bloco. Alguma dúvida até aqui, pessoal, ou não? Tudo certo. Caio, tranquilo? Então, não falou nada, não tem dúvida.
Vamos dar sequência. O que a gente tem agora? A próxima definição, que seria o quê? Definição da DAG. E o que ela vai fazer na definição da nossa DAG? Agora, a gente vai escrever o código como um todo. O que ela faz? Então, seria o quê? Com a DAG. E como se escreve com em inglês? With. Então, with o quê? DAG. Sempre maiúsculo. Abre o parênteses. Apertar Enter lá para ela fechar. E o que a gente tem aqui? O que a gente vai fazer? Vamos trabalhar na nossa DAG agora. Então, DAG, o que? Minúsculo, ID. Qual que vai ser o nosso DAG ID? O DAG ID, a gente está falando qual vai ser o nome dela, como ela vai ser identificada aqui, dentro do nosso quê? Do nosso Airflow. Por exemplo, acho que eu fechei aqui, vocês não conseguem ver. Aqui, onde ela vai ser visualizada. Então, quando a gente fala do DAG ID, a gente vai ver ela aqui. O que a gente tem, o que a gente consegue ver, o que está sendo exibido para nós e quais são o que? As demais atribuições que nós temos dentro da aplicação da DAG como um todo. Quais são os valores que a gente tem e que a gente consegue trabalhar dentro dela. Então, o nosso DAG ID vai ser o que? Aspas simples, tá bom? DAG, underline, o que? Dia. E vírgula. Por que vírgula? Porque a gente vai pegar automaticamente, está nomeando ela. Então, nome da DAG. Perfeito. E agora, description. O que ela vai fazer? É obrigatório esse começo, esse padrão do if DAG. Por quê? Porque você está declarando a função da sua DAG, você está declarando a função daquilo que você vai trabalhar, daquilo que você precisa fazer. Então, como você vai definir isso, o que você vai colocar e afins. Então, você precisa ter aqui. Então, para a gente agilizar, já deixei pronto, enviei para vocês também. Então, a gente tem lá o if DAG, nome da nossa DAG, dia a dia. E agora, uma DAG simples para que a gente possa ensinar a vocês conceitos básicos do Airflow, conceitos onde vocês conseguem trabalhar e entender o que ele vai estar fazendo. Aí a gente tem aqui Schedule Interval. Esse Schedule Interval que nós temos aqui na nossa linha 34 é o que a gente falou aqui. É uma função que a gente declarou chamado o quê? Daily. O @daily está fazendo o quê? Ele está fazendo a amostragem, ele vai rodar isso sequencialmente todos os dias. Então ele é o quê? Ele é algo diário para que vocês possam trabalhar, para que vocês possam executar todos os dias. Você deixa ela programada para rodar todos os dias. Todo mundo entendendo até aqui? Tudo certo. Perfeito. Então vamos lá. Agora a gente tem lá as DAG. A definição de DAG, que é o que a gente construiu, ela é uma DAG. E o que vai ter aqui agora? Nós vamos ter a nossa parte de inicialização dos nossos operadores. Lá na frente, vamos voltar e entender melhor o que é um operador e como ele trabalha e o que nós poderemos fazer com os operadores. Mas, de antemão, um operador de uma DAG, ele é um gatilho, onde a gente define quais são as funções dele. Nós definimos quais são os processos que ele vai executar, quais são as funções que ele vai receber e o que ele vai executar ali dentro. Então vamos lá. Start, o que? A gente tem que chamar a nossa função, que vai ser o que? Dummy Operator, que é a mesma que está aqui. Podemos copiar. Start, Dummy Operator, abre parênteses. E o que a gente vai fazer aqui? Ah, mas por que você está apertando tanto Enter assim? Para a questão de indentação do seu código, para ele ficar visualmente melhor, para ele ficar mais visível para vocês. E lembrando, toda vez que a gente trabalha com uma DAG, faça necessário a gente salvar as nossas DAGs dentro da pasta DAGs. Então, declarei ali o Dummy Operator, explicamos o que faz o Dummy Operator, representa um ponto de início e fim de processamento, e a gente vai fazer o que agora? Declarar ela, que é o que? Falar o que ela vai fazer. Task, underline, ID,
E ela faz o quê? Sinal de igual, porque é uma função, início, fechei minhas aspas, vírgula. E agora, o que eu faço? Passo para o próximo. Por quê? Porque aqui eu já finalizei a primeira parte. Agora vamos começar a declarar as nossas o quê? Funções. O passo a passo que será executado, que iremos trabalhar. Então tivemos o start, que é o início da nossa opção. Então vamos lá, task 1. A task 1, ela é o que? É o Python Operator. Então o que a gente vai fazer? Python Operator. Comecei a digitar, ele automaticamente já traz para você ali o começo do que você precisa e o que você vai digitar e o que você tem à disposição. Dentro da nossa task 1 do Python Operator, a gente tem o que? Task ID. Então, task o que? ID. E o que vai fazer o nosso task ID? Imprimir uma mensagem. Imprimir o que? Mensagem. Então, vamos colocar bonitinho aqui, minúsculo, imprimir, underline, mensagem. Perfeito. E depois, vírgula, e vamos adicionar um outro processo, que seria o que? O nosso Python Scalable. O que ele vai fazer? Ele está chamando a função para imprimir a mensagem, que é o que a gente tem o que? A gente tem explicando. E o que ele faz? Ele traz toda a estrutura de dados que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, vamos lá. Python, novamente, chamei a minha função. Vamos lá, C-A-L-L-A-B-L-E, Scalable. Perfeito, pessoal. E agora o que a nossa função vai fazer? O que a nossa função está recebendo? A gente vai imprimir uma mensagem. Então, print message. Print, underline que? Message. Nós estamos recebendo a função que ele vai imprimir no output uma mensagem. Tranquilo até aqui? Todos conseguindo acompanhar? É uma própria função do Airflow, né? Isso, é uma própria função do Airflow. Top. Tranquilo? Conseguimos acompanhar todo mundo? Uhum. Show. Beleza. E agora nós temos que fazer a nossa segunda parte, que seria a task o quê? 2. A nossa task 2, nós vamos buscar o quê? O nosso Python Operator novamente. Por quê? Nós estamos trabalhando com um operador Python. E quando a gente trabalha com um operador Python, nós sempre precisamos o quê? Declarar. Mandei para vocês a estrutura para ficar mais fácil, para vocês poderem acompanhar também. Na task 2 temos ali Python Operator, mesma coisa, abre parênteses, pega a função daquilo que você está trabalhando e vamos agora o que? Começar a preparar ela. Vamos digitar quais serão as instruções que ela vai receber. Na task 2, então ela precisa o que? Aqui iniciou, aqui ele executou um processo, aí agora na task 2 ele tem que esperar alguma coisa. Ele tem que esperar a nossa função do que? A nossa função de cima rodar. E depois que a nossa função de cima rodar, aí parte para ela. É sempre uma sequência de passos. E lembrando, quando falamos de sequência de passos, é sempre uma sequência lógica que ela precisa seguir. É sempre uma sequência um atrás do outro, sequencial. Pode acontecer de eu mudar a ordem? Pode. Isso varia muito daquilo que você vai trabalhar. Varia muito do processo que você vai executar. Então vamos lá. Task 2, Python Operator. Task, underline, ID, novamente, igual aspas simples, esperar. Que ele está fazendo o quê? Está esperando a execução de um determinado valor, a execução de um determinado elemento. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos aguardar a execução de um quê? De um processo. E como a gente vai aguardar a execução? Novamente, Python, underline, Scalable. Perfeito. E depois, igual, wait some seconds. E por que a gente vai fazer ele aguardar um pouco? Por que a gente vai ter esses some seconds? Por quê? Primeiro a gente fez o quê? Imprimiu a mensagem aqui em cima. Perfeito? Depois disto, nós executamos um processo de espera, onde o nosso dado precisa obrigatoriamente pegar e aguardar
um processo. E o que é esse aguardar um processo? Wait some seconds. Vamos aguardar alguns segundos. E nessa de aguardar alguns segundos, ele faz o quê? Ele executa uma função, ele executa um processo. Então a gente tem que aguardar a execução disso daqui. Então a gente chama a função que foi declarada lá no começo. Não esqueça. Beleza. E agora? O que eu preciso fazer? Vamos colocar um comentário aqui para a gente entender. Executa a função wait some seconds, declarada no início do nosso escopo. Perfeito. E ela fez o quê? Iniciou e esperou o início. Esperou o início é complicado. Esperou a execução principal daquilo que nós temos. Então, perfeito. E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso encerrar o meu operador. Como assim encerrar? Eu não posso deixar ele em aberto. Eu tenho que ter um ponto de início, um meio e um fim. Neste caso, nós precisamos ter o quê? Precisamos ter um fim aqui para fazer alguma coisa. Então, a gente vai fazer o quê? End, o quê? Igual o nosso dummy operator. Nós vamos finalizar a operação que estamos o quê? Trabalhando. A operação que a gente está executando. E como a gente vai fazer isso? Task novamente, id igual o quê? Como vai ser o nome do nosso task? Fim. Por quê? Para que a gente possa ver a execução dela. Então, ela é apenas o quê? Ela é um nó de finalização. Ela é um processo que vai encerrar seus dados. Então, nó de finalização, onde encerramos a aplicação. Perfeito. E agora, o que a gente precisa fazer? Como ela vai executar? E o que a gente tem aqui dentro para ser feito? A gente tem, como explicado para vocês aqui em cima, a sequência de tasks. Como ela vai rodar e o que ela vai trabalhar. Dentro do nosso withDag, que nós declaramos, nós temos o quê? Um processo. E esse processo executa o quê? Início, task 1, task 2 e o final. Tranquilo até aqui para todo mundo, pessoal? Classe. Beleza, então vamos lá. Caiu, acho que saiu da sala. Então, o que a gente tem aqui? Novamente, nosso comentário. Definição da ordem de execução e encerramento das atividades. Perfeito. Nessa definição e ordem das atividades, o que a gente tem e o que ele vai fazer para nós, o que a gente pode executar aqui. Vamos colocar a sequência de passos. Primeiro, start. Depois, duas tags para a direita. Por que duas? No Airflow ele sempre trabalha com duas. É o operador dele de direcionar etapas a serem executadas. Então a gente executa ele. E chamamos agora o que? Chamei o início. Preciso chamar a task 1, task 2 e o encerramento. Então vamos lá. Task 2, ele já trouxe, sinal, espaço novamente, end. Pronto. E o que eu vou fazer agora? Dentro da minha... Oi? Perdão? Não ouvi a dúvida? Falta task 1, não? Exato, muito bem observado. Colocamos start task 2 direto. Ele iria pular um processo. Então, task 1, espaço, sinalzinho. E ele fez o quê? Trouxe pra gente o processo. Uma outra dúvida. A indentação tá certa também? Sim, a indentação ela está correta. Você não precisa obrigatoriamente deixar ele para frente ou para trás, tanto faz. Você pode deixar aqui ou pode deixar à esquerda. Vai a critério daquilo que você for executar. Às vezes tem gente que coloca ela onde? Lá no meião do final do processo, no meio da tela, para que você terminou, você consiga ver. Então, essa parte da questão da declaração das variáveis e a indentação do método de execução, ela não importa muito, tendo esses critérios que nós estamos vendo. Top. Beleza? E agora Inclusive, com você isso... viu a outra forma? Não entendi?
Você conhece a outra forma de definição De variável ou de execução? de execução? Existem outras formas, mas aí são por operadores. E daí a gente não colocaria o nome da task, como a gente está fazendo aqui, da atividade. Nós Uhum. colocaríamos os operadores para a execução. E nessa de colocar os operadores, a gente vai ver um pouco mais para frente, senão foge do contexto para vocês conseguirem entender ali como funciona. Beleza. Beleza? Então vamos lá. O que, que a gente tem aqui nesse processo? Dentro da pasta DEGs, lembrando, tudo que a gente for criar tem que ser dentro da pasta DEGs. Por quê? Se não tiver lá, ele não vai aparecer aqui no nosso Airflow. Ah, mas meu Airflow está rodando ainda? Tá. Clica nele que você vai ver há quanto tempo o seu serviço está executado, há quanto tempo ele vai estar disponível para você ou há quanto tempo ele está ali sendo exibido ou sendo mostrado para vocês, beleza? E agora o que a gente vai fazer? Salvar a nossa DEG. Executei, 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 criei, criei, criei. Agora eu vou salvar. Ctrl S para ele salvar. Ou File, Save dentro da sua pasta. Perfeito? Show! Salvamos. Vamos agora lá no nosso Airflow. Lá no Airflow, uma vez que você salva e seu Airflow esteja bem configurado, tudo bonitinho, o que, que acontece? A sua DEG vai pegar e simplesmente vai fazer o quê? Ela vai aparecer. Ela vai ficar à disposição para você. Ela vai aparecer na lista das outras DEGs. No caso do meu aqui, o que, que acontece? Ele tem as nossas DEGs de exemplo. E nessas das DEGs de exemplos, ele traz tudo. Um executável, um código para você copiar, editar e assim por diante. Então, como a gente sabe qual vai ser o nome da minha DEG quando ela subiu? Atualizou a página? Colocou lá? Vai procurar ela. Atualiza de novo a página, demora uns minutinhos para subir às vezes, dependendo de como você estiver fazendo, ela sobe automático. Então, vamos verificar como a gente vai achar ela. Toda vez que a gente busca uma informação dentro do Airflow e que a gente programa alguma coisa, o início de DAG, a gente simplesmente pega e faz o que? Chama a inicialização do seu produto. E a inicialização do seu produto, a inicialização do seu processo, ela é feita da seguinte forma: DAG ID. O seu DAG ID, em qualquer processo que você for fazer, é o seu identificador. E o identificador ele tem o papel do quê? De nomear o que você está trabalhando. Então, não quer digitar, tem um nome muito longo, extenso, muitos caracteres, copia. Atualiza a página novamente para ver se ela apareceu aqui. E ó, percebam, a minha DAG já está aqui. DAG dia. E por que ela apareceu com o número 4? Porque eu já rodei ela anteriormente. Eu testei ela. Então o que eu vou fazer? Aqui eu deixo ela ativa. Está ativa. Ela vai executar quando eu configurar ela. Percebam que o nosso processo início, imprimir mensagem e esperar e fim. O que a gente está vendo nesse início, imprimir mensagem e esperar? Onde tem isso no nosso código? A primeira definição é o que? Primeiro é uma mensagem. Depois, aguardar um processo. E a gente tem lá no nosso ifDAG, a gente declarou algumas funções com o task ID. O ID tanto referencia para o nome quanto as etapas do seu o quê? Processo. Por exemplo, vou fazer uma comunicação com um banco de dados. Nesta de fazer a comunicação com o banco de dados, o que eu estou fazendo com o meu operador? Ele automaticamente ele está fazendo o quê? Ele está definindo a sequência a qual ele vai trabalhar. Por exemplo, início, imprimir a mensagem, esperar e fim. Este mesmo processo que nós declaramos aqui do início, imprimir, o esperar e o fim, ele é o que? Ele é o nosso ID de execução. E todo ID ele pode ser ou numérico ou texto. Depende da forma a qual você vai declarar
e o que você vai fazer. Então, a gente tem aqui início, imprimir, esperar e fim, que são os processos aos quais nós executamos. Dentro disso, nós conseguimos ver o que? O graph. O que faz o graph? Neste caso, o graph ele mostra para a gente a sequência de passos que a gente tem. Empty operator. O que é isso? É um operador vazio, onde nós não colocamos nada lá. Ele não nos mostra nada. Ele só está lá porque ele iniciou a sua DAG, a questão. Imprimir mensagem. Ele vai imprimir a mensagem daquilo que você tem lá no seu quê? No seu VS Code. Então ele vai trazer toda a condição, toda a informação para você, todo o processo que você precisa. Vai ser exibido, vai ser direcionado para vocês. Então a gente tem aqui os processos. O passo a passo. Lembra da explicação que eu passei para vocês lá no começo. DAG é uma sigla. Trata-se de uma estrutura de dados em diversos contextos da computação. Para quê? Workflows. O que é um workflow? É uma sequência de passos. É um fluxo de trabalho. Então, a gente tem uma sequência, a qual foi criada. E o que a gente vai fazer? Por exemplo, rodei aqui, um ponto importante. O Airflow, ele não tem pausa. Uma vez que você inicia o processo e ele está aqui em looping, chegou no amarelinho, está reschedulando, está em start de up for retry, aguardando para executar novamente, e ele não conseguiu, você pode fazer a seguinte opção: mark as failed ou success. Ele faz o quê? Se eu marcar como failed, eu tenho lá as execuções passadas, also include past task instances when clearing this one. Ele faz o que? Ele fala o que pra gente? Ele vai executar todas as tarefas para trás desse passo como falhas. Futuro. Todas as execuções à frente desse step, desse passo, serão marcadas como falha. Upstream, downstream. Todas as opções que ele vai executar acima e abaixo serão mostradas como que? Como falha. Então ele mostra para você o que você consegue fazer. Então toda vez que você vai parar uma execução, é de boas práticas upstream e downstream. Por quê? Ele mostra, tá vendo? Se eu marcar upstream, início, que é o passo acima. Se eu marco downstream, eu faço o quê? Fim, imprimir mensagem e esperar. Eu não paro o início. Se você marca apenas filter, ele vai trazer o que para você? A próxima execução. Passado, que é a nossa mensagem que foi executada. Então, upstream, downstream, sempre que for executar. Cliquei. Pronto. Marcou tudo como falha. E agora ele está como up for retry. De novo. Ou upstream failed. Clique em cima do processo. Failed. Up, down. Pronto. Ou clique em tudo. Marca como sucesso. Sabendo que está errado. Ou se foi alguma coisa que aconteceu. Code. Todo o nosso código, a aplicação que foi feita, o que foi desenvolvido, que tenho aqui, perfeito? Foi o que? Inserir aqui. A gente consegue ver ela aqui. Então, todo o nosso código, todos os comentários, tudo está aqui. O que vocês atualizarem no VS Code, ele sobe para cá. E para que serve esse toggle wrap? Clica nele, ele sobe para o top apenas. Então ele não faz absolutamente nada. Não tem uma função assim tão importante aqui dentro para você poder trabalhar. E os nossos logs de execução, do que foi feito ou não. Então o que a gente vai fazer? Details, graph, o Gantt, e a gente vê as execuções. O que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui na nossa DAG. Temos aqui Trigger DAG. O que é o Trigger DAG? Quando você executa ela. Então, play. Comecei a executar. Percebam, está executando. Verdinho. Vamos lá, nosso graph. E percebam onde ele está. Esperando. Uma pergunta, Marcos. Oi? Você está gravando? Sim. Uhum. Só para poder saber mesmo. Ah, tá. Aí a gente tem aqui. Executou. Estava com status de executando. E agora ela finalizou. Mas qual que é o processo da nossa DAG? Demorou o quê? 19 segundos.
Vamos ver o que ela fez? Event log. Ah, não trouxe nada. Clique em cima da atividade. Clique em logs. Abre a sua caixinha. O que ele fez aqui? Code not read server logs. Inválida URL. A gente não está chamando nada. Não foi suportado. Perfeito. Próximo. Ele já pega a tag de cima com a próxima etapa. O que a gente está fazendo? Abre todo o log para você entender. Ah, tenho dificuldade de ler log, não consigo. Tudo bem, fecha. Não tem problema. Você consegue ver. Mas, para entender o que está sendo executado, a leitura do processo, vocês precisam, obrigatoriamente, abrir o log, entender o que está sendo executado, entender aquilo que vocês estão preparando, entender aquilo que vocês estão fazendo para ficar o quê? Mais fácil de vocês executarem alguma coisa, mais fácil de vocês trabalharem todo o processo, identificação de erros. Perfeito, gente? Alguma dúvida até aqui? Tudo ótimo. Show. Então vamos lá. Vamos abrir o log. Olá, essa é a minha primeira DAG no putz. Exclamação, exclamação, exclamação. Por quê? Algumas palavras ele pode achar que é ofensiva. No Airflow, achou que foi ofensivo. Ou não entendeu, ou o ponto que eu coloquei aqui de exclamação, ele pode estar sendo interpretado na ferramenta como uma palavra ofensiva, com alguma coisa. E por isso ele pega e trouxe a caixinha criptografada. Então, beleza, tá lá. Vamos abrir o log. Vamos ler este log. Executou nossa task, executou todo o processo, a mensagem, a fila que ela foi agendado para rodar, que ele esperou. Imprimir mensagem, running start date. Imprimir mensagem. Vamos lá no VS Code. Nossa função, imprimir mensagem. Ela faz o quê? Print message. E qual é a nossa mensagem? Aqui. É um processo de baixo para cima. Show. Tá aqui, rodou. Agora aqui. Vamos abrir a execução. Ele deu o quê? Task instance, o quê? Success state. Ele rodou. Funcionou. Não tivemos erro. Ah, agora eu quero mudar a minha DAG com ela já programada, já executada. Beleza, vamos aguardar em vez de 100, de 10 segundos, perdão, vamos aguardar 50 segundos. Coloquei 50 segundos, perfeito? Salvei com o meu código aberto. Salvei. Vamos aqui no nosso Airflow, clique em Code. Vamos ver se ele já atualizou. A gente colocou 50. O que a gente precisa fazer? Verificar onde está. Atualiza para ver se ele já subiu. Perceberam que subiu? A atualização, como nós estamos trabalhando com Docker e em um ambiente local controlado, ele é mais rápido. Então ele atualiza mais rápido para a gente. Caso você esteja trabalhando num processo onde você vai subir num GCS e o Airflow vai até o GCS, verifica se tem um novo arquivo e a partir dali ele atualiza a sua DAG, ele pode demorar um pouquinho. Por quê? Porque nós temos o intervalo de execução das clouds, nós temos o intervalo de execução das DAGs, então da comunicação entre um ambiente e outro. Perfeito, está aqui. E agora, vamos lá na nossa opção do Gantt. Ele mostra o processo e o tempo que ele levou para rodar. Agora vamos executar de novo a nossa DAG. Vamos lá. Ah, não está atualizando, está demorando. Clica aqui. Refparse DAG. Ele vai automaticamente rodar lá para você o processo. Vamos lá? Auto refresh, executa novamente. Lembra que colocamos 50 segundos. Então, se a gente colocou 50 segundos, o que a gente tem que fazer? Automaticamente esperar. Então, logs, o que ele está fazendo? Está esperando. Ó, aqui, o que ele está fazendo? Está aguardando. 50 segundos ele vai esperar. Que ele fala pra gente. Ó, foi agendado. Esperar. Foi executado sozinho. A gente está esperando alguma coisa ser feita. E vamos aguardar.
Ó, 33 segundos, 36. Essa é a mesma opção do nosso try except, por exemplo. Quanto tempo ele vai demorar para rodar ou o que ele faz? 50 segundos, tem o delayzinho dele, ele passa para a próxima etapa. Viram? Mudou o log, trouxe a nova etapa, rodou. Trouxe para a gente ali. Essa é a minha primeira DAG no Airflow. E ele traz o que? A mensagem para você. Aqui nós erramos. Esperei por 10 segundos. Mas nós esperamos por 50 segundos. Neste caso. Então tudo que a gente fez aqui, que a gente criou, tanto os nossos operadores que foram criados, eles foram o que? Declarados também e foram executados. Alguma dúvida até aqui, pessoal? No momento, não. Não. Beleza. Perfeito. O que a gente vai fazer agora? Agora, vocês executando, vocês vão pegar... Deixa eu só atualizar aqui a nossa DAG. Perfeito. Essa fica a criação da nossa primeira DAG. Perfeito. Nossa primeira DAG criando. Foi executada. DAGs ativas. A gente só tem uma. Aqui são as execuções que nós temos. E todo o processo. Ela está esquedulada para rodar o quê? Diariamente. Então, todo dia ela vai rodar. Se eu não quiser que ela rode todo dia, você altera. Nesse caso aqui, está fixo no código já para rodar todo dia. Caso contrário, vocês conseguem alterar e pedir para ela rodar. E percebam o tempo de execução de cada uma delas. A primeira rodou em 1 segundo. Por quê? Porque foi só um gatilho para falar oi. A outra, 19 segundos, que é o tempo que ela teve de rodar 10 segundos a aplicação e mais alguns segundos para a execução. E depois, 55 segundos, que foi o nosso time de execução. 50 segundos aguardando e 5 segundos, que é o processo que nós levamos. Perfeito, pessoal? Temos aqui nossas DAGs, foram configuradas. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma nova DAG. Essa nova DAG que eu separei para vocês, ela é uma DAG que tem alguns desafios, tal como a gente ler um número aleatório. Vou deixar ela para que vocês tentem executar sozinhos. Vou disponibilizar o código para vocês tentarem rodar. Ela tem alguns erros dos quais vocês precisam corrigir, beleza? Só um minuto.